E o Flamengo é bicampeão Flamengo do título Joguei de Igual para Igual. Em 2019, Flamengo campeão em cima do Liverpool, jogamos de igual para igual. Agora em 2025, após perder de 4-2 para o Bayern de Munique, novamente a torcida comemora o título Joguei de Igual para Igual. Mas só eles que acham que jogou de igual para igual, né? Que toda hora quando o Bayern de Munique forçava gol, depois começava a tocar, e eles estão falando que jogou de igual para igual. É isso, só vai ficar o Palmeiras, já foi Flamengo, já foi Botafogo, amanhã vai Fluminense, só vai ficar o Palmeiras aí no Mundial de Brasileiro. Vamos aí trazer a repercussão e daqui a pouco eu estarei de volta. Do Flamengo, desde as tuas primeiras palavras, Mengo. Não para, Plihal, não para. Eu tô aqui, a coisa de, vou te falar, uns 100 metros de onde a torcida do Flamengo está localizada por ali. Apitou o final, eu já estava aqui posicionando, vou acompanhando no celular, apita o jogo, sabia que era apito, e uma gritaria, parecia um gol. A torcida, sabe, não tem essa de lamentação, tropeço, que tomou um goleado, que sai daqui cabisbaixo, não. Tinha um limite, todo mundo sabe quem é o Bayern de Munique e o que é o Flamengo hoje, e está muito bem pago esse jogo para quem gosta de futebol. Eu penso por esse lado também. E se a gente for olhar, enxergar com uma ótica um pouco mais generosa, no 3-2 para o Bayern, o Bruno Henrique teve uma chance, ele estava em posição legal, e que se ele consegue encobrir o Neuer, ele tentou dar o tapa pelo lado. Não era uma coisa fácil de se fazer. Ainda mais que empatado o jogo. A reação do Neuer foi muito rápida. Empatado o jogo, do jeito que o Red Rock Stadium estava, ia virar Maracanã. Ia ficar difícil para o Bayern. Com todas as diferenças, com todas as desproporções, ia ficar complicado. O 4-2 é a primeira finalização do Bayern no segundo tempo. Antes disso, o Flamengo já tinha finalizado 4 vezes. Inclusive essa do Bruno Henrique. Então, assim, o Flamengo, ele voltou bem no segundo tempo. Muito bem. A entrada do Bruno Henrique fez bem ao Flamengo, porque dá essa possibilidade da bola esticada para ele brigar, ganhar na corrida, encobrir, né, o Neuer, e aí depois sai o gol do Kane ali, enfim, e é isso, é essa tentativa de sair curto por dentro que o Luiz Araújo peca ali, né, na hora de estourar a bola, enfim, e aí sai o gol do Kane com baita passe do Kimmich, né. Aliás, o Luiz Araújo, um dos melhores jogadores do Flamengo em campo, mas acabou sendo decisivo para a derrota porque ele entrega a bola em 2 ocasiões, né? Claro, você tem que levar em consideração, não pode abstrair o fato de serem jogadores muito precisos, muito bons, mas ele deu essa oportunidade. Na segunda falha, ainda mais, né? Porque já tinha conseguido ali 2 cortes por dentro ali. No primeiro tempo, quem entregou um gol, e aí diretamente foi o Pulgar, acidente de trabalho, mas ele realmente teve um primeiro tempo extremamente infeliz, né, Pedro Ivo Almeida? Porque no final da primeira etapa fez uma falta dura no Kane e ele acabou se machucando, acabou machucando o pé, saiu de ambulância do estádio. Já há uma posição nova sobre a situação do meio-campista chileno. A suspeita era de fratura no pé direito, no 5º metatarso. A lesão do Neymar, né? Já há novidades nesse sentido, Pedro Ivo? Plihal, estava até dando uma olhada aqui no celular, porque enquanto a gente está ao vivo pode chegar alguma informação. Mas não, a última atualização é de pouco mais ali de 5 horas da tarde, 5h22 local, 6h22 aí do Brasil, que Eric Pulgar, substituído no primeiro tempo, seguiu para o hospital para realizar exames no 5º metatarso do pé direito. Sim, suspeita de fratura, um susto até considerável ali, teve que sair de ambulância, então a imagem acaba também pegando todo mundo de surpresa. Tão logo tem a dividida ali com o Kane, já sai mancando muito. Quem estava ali perto conversa com a gente até para passar a informação e fala, não foi tão simples. Ele teve que correr para o hospital por orientação dos médicos do Flamengo, mas por enquanto nada, fazendo exame neste momento. Assim que pintar alguma informação aqui, a gente já traz o Plihal. Boa. Jailson, você acha que essas 2 falhas do Luiz Araújo podem ter sequelas para ele na vida no Flamengo? Não. Eu acho que não, né? Aí sou eu falando, não sei a torcida, mas o Luiz Araújo, para mim, ao lado do Gerson, era um dos melhores jogadores em campo. Sim, também. Tava jogando muito bem, tava participativo, tava com muita vontade, deu para ver ali a questão da briga física, ele se entregando fisicamente mesmo, dando carrinho, tentando ali dividida, porque fisicamente
ele era um pouco abaixo, né? Assim que eu digo de força, do que os alemães. E ele se entregando. Mas ele acaba realmente a estourada, né? No primeiro gol, no segundo gol, né? Estourada para frente dentro da área. Ele acabou ali tentando tirar de qualquer jeito e a bola acaba caindo na entrada da área e não tinha ninguém. E depois ele tenta sair driblando. A real é que durante a semana, antes do jogo, a gente falava, poderia ser ou um jogo muito parelho em relação à posição dos times, da forma que os dois times jogam em relação à posse da bola, aquela briga e tudo mais, ou seria um atropelo, ou poderia ser um atropelo do Bayern de Munique. E a questão também é outra que a gente levantou durante a semana, a Mari P estava até do meu lado no SC1, que eu falei, a gente estava trocando ideia sobre você não pode cometer erros nesse tipo de jogo assim, você não pode falhar, você não pode dar a bola. E aí o Flamengo, no primeiro gol, são 3 escanteios seguidos, se eu não estou enganado. E aí o Kimmich... 2 escanteios seguidos? 2 seguidos. Só que o primeiro, aí até cabe uma reclamação. O primeiro, a bola não desviou em ninguém. Então, mas tinha sido... E no primeiro cobrado, o Goretzka fez falta. Então, mas era isso que eu ia levantar, porque rolou... É treinado. Rola o primeiro escanteio, beleza, passa. Aí os 2 escanteios seguidos, o Kimmich bate da mesma forma, todo mundo em cima do Rossi. Por quê? E aí você acaba levando um apavoro para a defesa adversária. E cara, o pessoal da transmissão até comentou, né, que depois o Rossi, acho que o Ortiz estavam comentando ali, porque o Rossi estava reclamando exatamente disso. O Pulgar vai tentar tirar a bola de qualquer forma, 3 escanteios seguidos batidos da mesma forma, ele acaba raspando para trás. Aquele ponto que o Kimmich bate o escanteio. Exatamente, como é que o goleiro... Tocou para trás, vai meter iguais, e é isso, a assertividade dos caras. Ele bate o escanteio 3 vezes da mesma forma. E aí o Pulgar no terceiro faz o gol contra. Aí depois, no segundo gol, Luiz Araújo acaba tirando mal e tem aquela entrada da área vazia, porque tá todo mundo recuado, preocupado. Enfim, eu até anotei, porque eu tava falando em todos os gols eu fui anotando um erro após o outro. Aí o Luiz Araújo afastou mal para frente. Aí depois no gol, a falha na saída no drible. Então, todo gol teve alguma questão de entrega, infelizmente, alguma questão de entrega individual dos jogadores do Flamengo. Só que a gente não pode esquecer, ainda pegando o gancho da sua pergunta sobre o Luiz Araújo, a melhor oportunidade do Flamengo foi com ele, né? Na defesaça do Neuer. É ele que ganha do Leimer antecipando ali uma bola que o... No gol do Gerson. Ele que cruza a bola. Exatamente. Então, assim... O Arrascaeta deu assistência. A bola sai do Ortiz, uma ótima visão do jogo para o Wesley. Sim. Tem que ir lá na frente, esse corredor. Nas costas do Stanisic. E aí, exatamente. Então, assim, ele ganha do Leimer ali, no corpo mesmo, toma a frente. E assim, não é a menor intenção de servir de advogado de defesa, mas eu concordo muito com o Pedro quando ele diz que até esses erros são calculados, são forçados. Erros forçados. Vem por aqui que nós vamos te travar. Exato. É isso. E ali quem foi travado foi o Luiz Araújo, mas poderia ser um outro. O Pamecano com a Arrascaeta de costas. Sim. Todas as vezes que o Flamengo... E aí eu acho que cabe muito no que você falou de estudar o adversário. Eles estudaram. Não é ali à toa. Tudo bem, o Bayern faz isso com os outros adversários? Faz. Só que, pra mim, rolou um estudo do tipo assim... A gente pode, em determinado momento, pressioná-los para eles saem jogando muito com o goleiro e a gente pode pegar quem vai dominar a bola de costas. Por exemplo, ali você não tinha nem o Pedro nem o Bruno Henrique, que poderiam ter algum tipo de oportunidade de proteger um pouco mais a bola. Mas aí é uma escolha. Eu não estou condenando aqui o Felipe Luiz, não, tá? É a escolha que o Felipe Luiz fez. A gente vai até, logicamente, falar sobre o Mundial do Pedro. Sim. E, de fato, era difícil conceber a possibilidade do Pedro entrar num jogo tão físico, tendo visto os últimos minutos do Pedro em campo. Mas volta um ano, né? Volta um ano, você não concebia não escalar o Pedro. Será a primeira opção. Pedro Ivo, Arrascaeta não teve uma noite bacana aí em Miami, não. E aquilo que a gente não cansa de ouvir, o Arrascaeta é um cara que poderia tranquilamente brilhar na Europa. O fato dele não estar lá tá explicado, aparece como uma explicação prática no que ele fez ou no que ele não fez nesse jogo contra o Bayern Munique? Ô, Playhal, eu vou te confessar uma coisa aqui rapidinho antes. Eu passei o jogo inteiro torcendo para que tais comparações não viessem para mim, mas elas vieram, elas são inevitáveis. Flamengo não tem nível para Champions, Arrascaeta não tem nível para Europa, porque é óbvio, quando você pega o Pamecano, como bem frisou o Jailson,
o nível de abordagem, a intensidade da abordagem dele, o Arrascaeta parece que você está tirando ali, né, doce de boca de criança, e não é exatamente isso, é trabalho bem feito, porque eles não saem no goleiro, todo mundo sabe disso, os encaixes são individuais, eles forçam essa bola a chegar ali para ter o primeiro combate e para terem as boas coberturas com as boas antecipações que eles fazem. Só que o nível que se joga lá te dá um calibre maior, te dá um costume maior de pegar esse tipo de marcação. A Arrascaeta não está acostumado com esse tipo de abordagem no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, nem nas eliminatórias sul-americanas, quando ele joga pelo Uruguai. Então não é que ele é melhor ou pior. Eu não posso fazer uma previsão de como seria o Arrascaeta com esse costume desse combate, com 10, 20, 30 jogos, uma temporada ou duas, tendo que lidar com esse tipo de abordagem. Você vai se moldando diante do contexto que você está inserido. Mas nesse momento ele não está acostumado com esse tipo de abordagem, então não sustenta a bola que chega, não consegue girar, não consegue acelerar um passe, porque a abordagem é muito diferente do cara que vai pegar ele para marcar no jogo do Brasileiro, da Copa do Brasil, seja da Libertadores ou das eliminatórias. Então fica assim essa falsa sensação, mas eu não vou virar aqui para falar, o Arrascaeta não tem nível para isso. Porque se ele acha um passe, se ele resolve um jogo, a gente já está aqui falando outra coisa e talvez essa bola perdida estaria, sabe, numa outra página do debate. Agora, o que fica claro é o futebol que se joga por esse time do Bayern é diferente, a pegada é diferente. Quando a gente fala de, mas o que é diferente? Por que é outro esporte? Por que o nível é de maior intensidade? Porque se você faz, repito, 30, 40, 50 jogos no ano com esse grau de exigência, você está mais acostumado, aquilo ali flui naturalmente, sai na urina ali, como se diz, né? Muito fácil. A Arrascaeta não. Então, o Flamengo tinha que atingir um teto ali que não está acostumado, e o Bayern só precisava fazer o dele para assustar, para afrouxar. Eu acho que o Felipe fez uma aposta, não dá para dizer se é certo ou errado, porque é a característica dele. O Flamengo foi muito fiel a tudo que disse durante toda a semana. Nós temos um jeito, nós vamos manter um jeito, e esse jeito passa por talvez buscar o Arrascaeta de costas para girar e tentar encontrar alguém para sair em velocidade. Contra o Bayern talvez não tenha dado certo, por não ser um grande dia do Arrascaeta, muitos erros no início, 10 minutos de desconcentração, podemos falar, mas não dá para dizer que é um jeito errado. Tem jeitos e jeitos de você vencer, de você abordar. O Flamengo podia fechar com uma linha de 5, uma de 4, ficar dando bico pro alto, esperar uma bola só, dificultando, poderia, mas o Flamengo foi fiel ao que ele faz. Fiel ao que ele faz, tem um teto. O Bayern está acima desse teto. O Bayern teve que também chegar perto de quase uma perfeição de encaixe ali para invalidar esses movimentos. Fazer 2-0, 2-1, depois escolher fazer 3-1. 3-2, depois escolher fazer 3-2 e depois sustentar o resultado. Mas eu não entraria muito nessa, não tem nível e tal. Tudo bem, quem quiser ser um pouco mais verborrágico pode falar, mas eu acho que é costume. Acho que ele não está acostumado a ter que lidar com esse tipo de enfrentamento. O Pamecano está, o Kimmich está, outros jogadores estão, e deu no que deu em campo, que é perfeitamente normal. Ninguém está aqui para falar que uma derrota por 2 gols para o Bayern de Munique é algo fora da curva. Estamos escutando ali a torcida do Flamengo. Seguimos ouvindo a torcida do Flamengo. Não é, logicamente. Então tá aí, pessoal, foi a repercussão da derrota do Flamengo, perdeu de 4-2 para o Bayern de Munique, mas os torcedores estão dizendo que jogou de igual para igual, né? Então já pode levantar o troféu. Pode levantar o troféu. Em 2019 foi assim, joguei de igual para igual com o Liverpool, e mais um título esse ano, joguei de igual para igual com o Bayern de Munique, né? O título do Flamengo agora é esse. Jogamos de igual para igual. Forte abraço a todos, pessoal.